Agora vamos para um papo mais de economia, falar também de pautas internacionais, agradecer a presença do economista Pedro Faria conosco neste domingo. Fala, Pedro, como é que você está? Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Boa noite, meu xará. Tudo bem, estamos aqui domingão descansando, esperando para começar a semana. Vamos conversar de economia. Pedro, invasão da Venezuela pelo Trump, questões geopolíticas pegando, eleição em 26. Eu sei que você não vai ter resposta para tudo, mas a gente tem que começar a especular. O Lula vem bem nesse cenário para as eleições ou você acha que tem obstáculos na economia para 26? Eu acho que do ponto de vista da economia, o Lula tá num ano assim, né? Aliás, vamos fazer o primeiro parênteses, você já começou colocando na questão certa, né? Que a gente quando olha para a economia, né, assim, até quando eu for falar, né, da situação que o Lula vai ter para esse ano, a gente pega a tendência, né? Tipo, se tudo continuar do jeito que está, mais ou menos hoje, igual hoje, né? Com as coisas que a gente sabe que estão previstas para acontecer, é uma coisa. Agora a gente sabe que, né? Enfim, é um tweet do Trump para a gente ter um processo aí de uma mudança de direcionamento do câmbio, que muda a inflação, que muda, enfim, né? Acho que a gente tem que ter noção disso, né? Mas assim, falando de tendência, né? Do que a gente tem hoje apontado para o ano. Eu acho que tá uma situação muito sólida para o Lula, né? A gente está numa situação de pleno emprego, praticamente, né? Ainda que não seja de pleno emprego, assim, nas medidas mais tradicionais, né? O desemprego está na mínima histórica. Mesmo se a gente pegar a medida de subemprego, né? Que aí ela pega não só as pessoas que estão desempregadas, como as pessoas que estão trabalhando menos tempo na semana do que queriam, outras categorias de pessoas que estão exercendo alguma atividade, mas ainda estão, para todos os efeitos, procurando emprego, mesmo essa medida, né, também está em queda. Se a gente pegar rendimento real do trabalho, né, que é uma maneira como a gente olha para o crescimento dos salários como um todo, né, também crescimento um pouco menor já do que dos anos anteriores, mas ainda crescendo. Inflação também, a gente está com a inflação baixa, né, saiu ontem aí o IPCA, e acho que mais do que o valor, né, ter ficado ali em 4,26 dentro da meta e tal, a questão é que a gente está com uma inflação de boa qualidade, né? Que eu digo, assim, boa qualidade para a maioria das pessoas que são trabalhadoras, né? A gente tem uma inflação que é uma inflação de serviços está alta, e a inflação de bens comercializáveis, são bens que você pode importar ou exportar, está baixa, né? O que isso quer dizer, né? O que a gente come, o que o trabalhador come é comercializável. É arroz, feijão, o que a gente compra, né? São produtos industriais. E serviços, né? É a mão de obra do trabalhador, né? Do cabeleireiro, do Uber, enfim, né? Do garçom, dos vários serviços, né? A maior parte da economia é serviço, né? E isso é renda do trabalhador. E essa inflação está alta, ou seja, os salários estão crescendo, né? Então você tem na sensação ali da pessoa, na hora que ela vai no supermercado, você começa a ter uma sensação muito positiva, porque se você trabalha no setor de serviço, que é mais de 70% da economia brasileira, seu salário está crescendo, o preço do seu serviço está subindo porque a inflação do serviço está alta. E o que você está comprando, a carne, né, o café, que teve uma alta maluca, né, completamente maluca ali no ano passado, ainda está subindo um pouquinho, mas já está subindo bem menos, mais em ritmo com a inflação, né? O seu salário está comprando mais coisa. Então, acho que chega para o ano, né, a gente tem uma inflação controlada, desemprego na mínima histórica, enfim, questão fiscal, acho que a gente até teve um movimento agora no final do ano de repetir o que foi feito em 2024, né? Em dezembro, a gente teve ali começou um burburinho na imprensa tradicional, na imprensa hereditária ali, de o fiscal, e não colou, assim, né? A gente vê que a situação fiscal, pelo menos do lado primário, né, que são os gastos e receitas, está tranquilo. O problema fiscal do Brasil, obviamente, é o lado nominal, né, que é quando você inclui os juros, nós estamos pagando uma fortuna, tá dando ali, né, já está, acho que quase 10% do PIB, né, de juros todo ano, né? Aí realmente não tem dívida que se estabilize com esse tanto de juros sendo pago. Mas o lado primário, que é o que normalmente ocupa mais os nossos liberais também,
assim, tranquilo, né, no sentido de que o Haddad está conseguindo fazer a agenda de recuperação de receitas, né, para manter o resultado, entregar o resultado primário que ele propôs. Então eu acho que está bem, né, na tendência. Tudo pode mudar amanhã, né? Né? A gente está vendo que está acontecendo coisa no Irã, enfim, mas tudo pode mudar amanhã. A pauta internacional influi mais do que a agenda doméstica, né? Porque a pauta internacional, assim, né, o Brasil, por mais que tenha um regime de metas de inflação, na verdade a gente tem um regime de âncora, o que a gente precisa de uma âncora cambial, né? Todos os recentes, né, desde lá a estabilização do regime de metas de inflação, em 99, os momentos de inflação muito alta que a gente teve, relativo, né, para esse nosso passado mais recente, inflação de 10%, né, 2015, 16%, a inflação ali do ano passado, um pouco, é câmbio, né? Ou é câmbio ou é algum preço internacional. É energia, petróleo, é alguma crise de produção de alimentos, como foi o caso do café, né? Como tem sido o caso do cacau, né? Bem que o cacau não é tão importante na cesta de consumo, mas enfim. Então é o câmbio. Quem que falava? Era o Simonsen que falava, né? Que a inflação aleja, o câmbio mata, né? É no câmbio que o Brasil, que as coisas mudam muito rápido, né? Não, no câmbio as coisas mudam, e o câmbio está estabilizado também por uma crise que os Estados Unidos vivem hoje, né? A gente está vendo o dólar sendo atacado em múltiplas frentes, por mais que tenha, os Estados Unidos ainda é uma potência global, mas você tem os interesses econômicos que fogem do império. E aí uma coisa que eu ia te perguntar, tudo isso que você está me falando, eu vejo no mercado, eu vejo na economia real, e a mídia hereditária simplesmente não diz isso, né? Sempre diz que as contas públicas estão desequilibradas, que o governo Lula gasta demais. Como é que a gente faz para mudar essa percepção, Pedro? Eu estava lendo até um livro de uma comentarista econômica da Band, e é incrível, ela abre o livro falando que ela tem preocupações sociais e ouve todos os caras do plano real. É muito cômico isso. A gente tem uma economia meio esquizofrênica, né? A gente tem a péssima... Assim, se você for na imprensa hereditária, né, você vai ver o Maílson da Nóbrega, né, que dando entrevista aqui, e falando sobre inflação, que a inflação está descontrolada e que... O cara da hiperinflação. É, o cara da hiperinflação, assim, sabe? E assim... tudo bem, eu nem gosto de às vezes de xingar o cara, porque a interpretação que a gente tem sobre a inflação brasileira é o que eu acabei de falar, um problema externo, né? O Brasil sofreu naquela época um problema de falta de divisas internacionais. Isso só foi resolver, né, o plano real, que a imprensa gosta de falar, que corte de gasto. Não, o plano real é uma âncora cambial, botaram o dólar a R$1, e isso matou a indústria brasileira, todo mundo no Brasil que não podia aumentar preço de nada, porque senão você importava que era mais barato, né? Então, assim, o Maílson, coitado, ele às vezes nem é tanta culpa dele, mas ele tá aí falando besteira, né? Tá aí falando de que tudo é ajuste fiscal, etc. Mas isso, enfim, é uma questão, né? Acho que a gente tem que sempre lembrar, né? Como eu falei, o câmbio é o campo de batalha central econômico, né, no Brasil, da dimensão econômica no Brasil, né? E a manipulação de percepções sobre crise fiscal, ela é essencial para você poder fazer esses movimentos de câmbio, né? Que, como você falou muito bem, isso é muito importante, né? Por trás sempre tem um movimento internacional, né? É isso, pouca coisa que acontece de câmbio no Brasil é uma questão exclusivamente local. Então, por exemplo, agora, né, a gente está tendo essa inflação benigna, preços de alimentos ou em queda, ou subindo pouco, né, arroz em queda e tal, porque o dólar está se desvalorizando perante outras moedas fortes, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muito investidor solto, né, tem muitos capitais especulativos soltos no mundo, e o Brasil tem um diferencial de juros gigantesco, né? Então o cara vem trazer esse dinheiro para cá. No momento que ele traz esse dinheiro para cá, ele valoriza o real, junto com as outras moedas que já estão se valorizando, né? O que se faz, como se fez, né, ano passado, né, não virei a chave aqui, ano retrasado, né, no final de 2024, nós vamos lembrar, você tinha um movimento de volta para o dólar, e aí se usa esse discurso fiscal para criar
percepção de instabilidade que fortalece, né, o movimento para fora, né? E naquele momento contando com ainda, né, mas já de saída, o apoio do presidente do Banco Central, né? Eu, apesar de todas as críticas ao Galípolo, acho que uma coisa que tem que se falar, que fez muita diferença até nesse ano, que ele está de fato ali no Banco Central, e eu gosto de colocar o começo da atuação dele antes, em dezembro, não em janeiro, né, ao contrário do que muita gente no nosso campo falar, não, o Campos Neto que deu, que marcou aquele aumento, aqueles 3 aumentos, falou, não, aquele foi o Galípolo que fez. O Campos Neto não faria aquilo. Muito pelo contrário, ele tinha todo o interesse em não dar essa porrada de juros para deixar o câmbio desvalorizar e gerar inflação. Né? Ele é um bolsonarista, né? Aquilo ali já foi o Galípolo, é um remédio muito doloroso, né? Custa muito caro, mas ele fez isso para segurar o câmbio, e interviu no câmbio. Né? O Campos Neto ficou 2 anos sem intervir no câmbio. O Galípolo, já em dezembro, ali, quando ele estava de fato comandando o Banco Central, o Campos Neto já estava de saída, depois, em janeiro, ele começa a entrar no câmbio. Então, por mais que o juros esteja alto, que a Galípolo esteja fazendo uma política monetária conservadora, né, isso faz muita diferença. Você segurar o câmbio, né? A gente está vendo a pergunta aqui do Ramírez, né? O que justifica a Selic a 15 do Lula, Haddad e Galípolo? A quem interessa e beneficia? É só controle de câmbio? É controle de câmbio. Assim, a questão né? O que a gente tem? O Brasil é um país que tem a conta de capital aberta. Capitais entram e saem, capitais especulativos que ficam aqui horas, dias, né, eles entram e saem a qualquer momento, com relativo baixo custo, né? Tem IOF e tal, mas a conta de capitais brasileira é aberta, né? Como a conta de capitais brasileira é aberta, e o Brasil não tem, na hierarquia financeira internacional, o Brasil não é um país de moeda internacional, né, de moeda de reserva internacional, o Brasil é vulnerável, né? Então, por que a gente tem um diferencial de juros muito grande? Porque a gente tem que segurar o câmbio. Se não segurar, acontece o que aconteceu em 24, a inflação de alimentos dispara, a popularidade do governante vai para o chão. Então, assim, ninguém gosta de juros altos. É muito ruim para o futuro do país, para o médio e longo prazo, né? Mas o que o Galípolo fez ali foi isso, ele segurou o câmbio. O Galípolo é um cara, ele é um economista heterodoxo, né? Ele sabe que a inflação brasileira é, acima de tudo, né, cambial. Né? Então, ele falou, vou segurar o câmbio. É claro que isso é extremamente impopular, isso é ruim para a indústria. Mas se ele não faz isso, amanhã os caras estão fazendo campanha, o Lula deixou o dólar a 6. Se ele não faz isso, hoje a gente estava com uma inflação de 6 ou 7, né, %, o Lula estava nas cordas, assim, a gente pode discutir se ele exagerou, né, e se ele já poderia estar começando a reverter. Aí isso é uma discussão... Você acha que no último trimestre ele podia ter reduzido? Até o presidente da Febraban reclamou, né? Então assim, aí eu acho uma discussão, assim, porque eu acho que é isso também, a gente tem que entender, né, que é isso, o que eu faria se eu pudesse fazer tudo que eu quero, né? A gente ia ter muito mais controle de capital no Brasil, para você ter mais soberania sobre o controle sobre a sua moeda, né? A gente não tem soberania sobre a nossa moeda. Sim. Então, se tem capital saindo demais, juros altos, não tem o que fazer, né? Ou é queimar a reserva cambial, mas dependendo do que for, né, do motivo, né, não tem reserva que segure. A gente tem um colchão muito grande, né, mas se a fuga, porque essas coisas vão se acelerando, né? E o que ele fez ali com um movimento extremamente agressivo, que a gente pode discutir se poderia ter sido menor, foi isso. Ele falou assim, não ousem tirar dinheiro do Brasil. Quem tirar vai perder. Né? Então, assim, é óbvio que isso favorece a manutenção na hegemonia econômica, vamos dizer assim. Tinha um capital financeiro, rentista, né? Associado aos grandes monopólios nacionais, né? Até saiu um livro recente agora, eu gostei muito dele, cadê? Até aqui, ó. Esse aqui sobre o governo Dilma. Eu gosto de boas obras sobre o governo Dilma. Dilma contra os donos do PIB. Tinha um colega lá do BNDES, o Leonardo Loureiro. Esse capital financeiro ele é associado à indústria, né, no Brasil, que sobrou da indústria, principalmente a indústria monopolista, né?
A Ana estava falando aqui de energia, da Copel, né? Uhum. Então, toda vez que o juros fica muito alto, o que acontece é que o capital financeiro ganha mais poder sobre o que existe de produção industrial, de produção, né, de comércio e logística no Brasil. Mais do que a questão do déficit nominal, né, do que o Brasil paga de juros para os detentores da dívida, quando sobe muito os juros, o que as empresas pagam de juros também sobe. Né? O custo de captação das empresas sobe, e o custo de captação das empresas tende a ser muito pós-fixado, né? Ao contrário a dívida brasileira também tem, né, Selic, né? Mas então sobe os juros, automaticamente o banco passa a morder um pedaço do lucro maior de quase todas as empresas brasileiras, né? Os bancos. Né? Então também é isso, subjuros você desequilibra a disputa. Então, respondendo a pergunta, quem é beneficiado? Os bancos, claro. Mas eu acho importante falar isso, não necessariamente é pela via da dívida, também é pela via da dívida, né? O governo recolhe tributo sobre o que é produzido e paga um déficit nominal gigantesco, né? Mas acho que é bom a gente lembrar, né, que o banco também se apropria sobre cada vez mais, ele vai ganhando peso no pedaço que ele abocanha do resultado das empresas também. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!